Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, no primeiro horário das 7 às 8 da manhã, ou ainda na reprise das 10 às 11 da noite, no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, sempre nos domingos a partir das 9 da manhã, no YouTube e Facebook da Diocese de Caxias, aos domingos às 8h30 da noite e nas terças-feiras na TV Serra, canal 526 da NET. Obrigado pela tua audiência e pela tua companhia. E nós te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube, ativar o sininho, receber as notificações, tudo que nós produzimos de conteúdo, as mensagens do Bispo e mesmo o programa Razões da Fé, que a gente publica todas as semanas. E o nosso tema de hoje, Quaresma, tempo de conversão. Nosso convidado deste domingo, o padre Oscar Roberto Quemelo Francischelli, que é padre da Diocese de Caxias do Sul, com formação em Filosofia e Teologia e também mestre em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC. Atualmente, o padre Oscar é pároco na paróquia São Pelegrino e Nossa Senhora da Pietá, em Caxias. Olá, padre Oscar, obrigado pela tua presença. Olá, obrigado, Felipe. Obrigado também por todos aqueles que estão nos acompanhando pela Rádio Miriam, por todas as plataformas digitais. Uma satisfação, uma alegria podermos compartilhar, podermos rezar e meditar juntos sobre tantos assuntos que o programa propõe e hoje sobre Quaresma. Perfeito, padre Oscar. E começamos perguntando, o que é o tempo da Quaresma? O que é o tempo da Quaresma? Então, o tempo da Quaresma, como todo o calendário proposto pela Igreja, nós temos um ciclo de calendário litúrgico na Igreja, que propõe tempos com espiritualidades específicas, Nosso calendário da Igreja, ela é centrado na Páscoa de Jesus. O Tríduo Pascal é o centro do calendário litúrgico da Igreja. E como é tão importante e é o fundamento, a Páscoa de Jesus, que é o fundamento do cristianismo, nós temos um tempo especial para nos prepararmos para a Páscoa de Jesus. A Páscoa é tão importante, tão significativa, que nós não podemos entrar distraídos para celebrar a Páscoa de Jesus. E a Quaresma são esses 40 dias que antecedem o Tríduo Pascal, que a Igreja propõe, desde o início, há muito tempo, desde os primeiros séculos do cristianismo. A Quaresma vem sido elaborada e organizada, Ela não nasceu pronta como nós estamos vivendo agora. Ela é fruto também de uma elaboração histórica que a Igreja propõe através de exercícios penitenciais, de uma reflexão mais intensa a partir da Palavra de Deus, o cristão olhar para a sua vida pessoal, também social, isso não está excluído, mas olhar muito para o seu interior, para a sua vida pessoal, e através dos exercícios espirituais, quaresmais, do jejum, da oração, da esmola, de uma busca mais intensa de conversão, lutarmos contra o nosso ego, nossa vaidade, nossos pecados, e assim mais purificados, celebrarmos o grande mistério da nossa fé. Padre Oscar, e no que a Quaresma, o tempo quaresmal, reflete ou deve refletir também na vida do católico, Sim, nós vamos refletindo a partir dos textos bíblicos, a partir também desses exercícios, nós vamos procurar realmente o que o Evangelho de Jesus vai ensinando para nós em todas as dimensões da nossa vida, A vida pessoal, a vida de comportamento, as relações sociais, e cada um de nós sabe e procura e deve compreender a si mesmo quais os aspectos mais preocupantes daquilo que pode nos afastar de Jesus, Então a gente tem nossos vícios, nossos pecados, nossas manias, A gente tem um confronto com o Evangelho para lutarmos por tudo aquilo que nos afasta e nos desumaniza. Então a nossa relação com Deus é sempre também uma luta. A graça de Deus é
prioritária, ela que nos ajuda. Mas nós também, né, lutarmos contra o egoísmo, a vaidade, a indiferença, de nós procurarmos perdoar mais, olhar para a vida de Jesus, para os seus ensinamentos, para a sua entrega de vida. A Quaresma vai olhar muito para Jesus, que ao longo da sua vida foi entregando-se até o auge da cruz, mas toda a sua vida foi uma entrega. E nós olhando para Jesus, o que nós podemos também nos entregarmos, né? Para que a gente possa viver mais de acordo com aquilo que Jesus ensinou para nós. E aí cada um vai tendo a sua reflexão pessoal, né? Tem questões que são mais preocupantes na minha vida, outros elementos são na sua vida. A luta, ela é muito pessoal. Eu digo luta porque nossa vida é um combate também, né? Cada um de nós tem, às vezes, alguns pontos, alguns vícios, alguns pecados que são mais fortes, alguns aspectos mais fortes na minha vida e outros são em outras pessoas. Então é um caminho muito individual também, que a gente vai procurar vencer com a ajuda da graça de Deus, mas também com a nossa questão de assumir quem nós somos, assumir as questões da nossa vida. Enquanto a gente não assume, enquanto a gente não se compreende, a gente não tem conversão. A gente só consegue começar a se converter a partir do momento que a gente para um pouco de culpar os outros por nossos erros, que a gente para de sempre se justificar de tudo e a gente diz, bom, eu tenho essas limitações e eu vou enfrentá-las, vou procurar superá-las, né, através especialmente do tempo da Quaresma. Padre Oscar, e a gente trazendo um pouco, né, a caminhada da Quaresma, a cada ano nós, parece, não é algo repetitivo, mas é algo que a Igreja vai nos propondo a cada ano, né? A gente vive o tempo da Quaresma, vive o Tríduo Pascal, vive o tempo da Páscoa, tempo comum, Advento, né? Todo o ciclo litúrgico, todo o tempo litúrgico. A Igreja é sábia no seu jeito também de propor um caminho que vai nos fazendo a cada ano crescer, não só para nós, mas também como modelo também para que outras pessoas se voltem a conhecer a Jesus Cristo, se voltem para Jesus Cristo e possam também reconhecer a salvação? Uhum. Sim, os tempos litúrgicos, né, como a gente começou ali falando sobre o tempo da Quaresma, não é o único tempo da Igreja. Então a gente tem, de fato, os outros tempos litúrgicos com espiritualidades muito próprias, né? E sim, o tempo da Quaresma, a Igreja como mestra também, ela procura transmitir e ensinar aos seus fiéis um caminho de conversão, né? A gente tem sempre aqui na Igreja do Brasil a campanha da fraternidade com temas diferentes, mas que também procuram tocar sempre como nós podemos conviver melhor também e tratar feridas, pecados estruturais também na nossa sociedade. E sim, a Igreja propõe os temas, né? A oração, o jejum, a abstinência, ela procura trazer sempre temas atuais. A gente vai olhando pela própria rede social, quando o Papa traz os seus retiros espirituais, né? Também tantos temas diferentes, porque o mundo também vai mudando, a cultura vai mudando, né? Então, às vezes surgem novos desafios também para nós enfrentarmos. Atualmente a gente vê muito a própria questão ecológica, a própria questão de convivência social. São temas que não se opõem àquilo que a Quaresma ensina, né? Eles são sempre atualizados. Então sim, nossa vida pessoal também ela é muito dinâmica. A gente também vai mudando e novos temas podem surgir na nossa vida que no passado não tinham tanta relevância, agora tem. Quer dizer, na dinamicidade pessoal, da cultura também que muda, novos desafios, novas questões são levantadas e sim, a gente precisa também atualizar-se na forma como nós fazemos a nossa penitência, a nossa entrega.
E sempre é o mesmo evangelho, mas traduzido também na questão cultural do momento que estamos vivendo. O Papa Francisco, nas catequeses realizadas nas quartas-feiras, durante as audiências gerais, ele pontuou muito a questão dos pecados, 7 pecados capitais, né? Ele trouxe a cada semana um dos pecados capitais. E, ao mesmo tempo, qual que é, Padre Oscar, a importância de nós conhecermos mais sobre o que a igreja ensina e praticarmos o que a igreja ensina? Qual que é a importância disso? Sim, o conhecimento, ele é fundamental para a gente tomar-se conta, né? E termos a conscientização daquilo que nós precisamos enfrentar. A gente precisa dar nome às questões que nós enfrentamos. Como se fala muito nos exorcismos, né? Enquanto você não dá o nome para o demônio que você está enfrentando, você não consegue exorcizá-lo, né? Então, essa é uma prática quando se fala dos exorcismos maiores, né? Mas vale também para um pouco essa luta contra o mal, que a gente precisa dar nome aos nossos problemas, porque senão eles se escondem nas sombras e nós não os encontramos. Eles nos incomodam, eles nos machucam, nos fazem também machucar as outras pessoas, e às vezes a gente nem sabe, mas por que eu sou assim, né? Por que eu acabo agindo dessa maneira? Às vezes a gente perde a paciência, às vezes a gente se irrita com alguma coisa e nós nem sabemos direito por que agimos. Simplesmente a gente age, explode e depois colhe as consequências. Então, dar nome para as situações que nos incomodam, né? A gente saber identificar quais são as nossas feridas, por que a gente age de tal maneira, quais são, né, um pouco essa ideia, quais são os inimigos, quais são os demônios, demônio não só o demônio em si, mas quais são os males que nos afetam. Então, as catequeses do Papa, a própria Igreja, quando ela fala dos pecados, nós nominamos esse e esse. Então, a partir disso, a gente vai conscientizando, a gente vai identificando o que para mim, essas palavras e esses perigos, eles nos alertam. E a partir do autoconhecimento, nós podemos, então, sim, identificar o mal, identificar um caminho para a gente poder lutar melhor contra ele, né? Isso é um princípio básico. A própria ciência da psicologia, a igreja como mestra também, né? O caminho de você identificar e conhecer a si e conhecer por que nós agimos de tal maneira. Então isso é importante para a gente também saber aonde nós queremos, né? Quem eu sou e aonde eu quero chegar. Essa clareza é muito importante para a gente poder traçar um rumo para a nossa vida. A Quaresma nos ensina a ter autodomínio? Sem dúvida, né? A partir dos exercícios quaresmais, da abstinência e do jejum, a gente, como diz as orações, para combatermos as paixões desordenadas, para a gente poder combater aquilo que nós não está bem administrado. Então, o autodomínio, tanto para o cristianismo também, outras religiões trabalham com essa ideia de abstinência. Os próprios muçulmanos? Também, né? Então, também tem as práticas de jejum, que é uma luta, porque a vida não é simplesmente aproveitar tudo ilimitado na nossa vida, né? A gente, às vezes, no mundo moderno, a gente tem uma ideia que nos é passada de que você tem que curtir a vida a qualquer custo. Isso não está dando muito certo, né? Essa ideia de que a vida é simplesmente e somente, a questão é essa, é somente para ser curtida, aproveitada, né? E a gente vê graves consequências de tudo isso, né? Então, a Quaresma, ela vem justamente nos humanizar. Os exercícios quaresmais, a abstinência,
não é uma aberração desumanizadora para nós, não. Ela nos humaniza porque nos faz compreender que a vida é também uma entrega, a vida tem as suas dificuldades, os seus comprometimentos, que viver bem não é simplesmente curtir a vida de uma maneira desenfreada, eu faço só o que eu quero, né? Eu tenho que curtir a vida a qualquer custo. Isso gera, inclusive, muito individualismo, indiferença e egoísmo, né? Eu só penso no meu bem-estar. Viver é mais do que isso, né? Viver bem é também a gente poder mostrar que nós somos livres, não somos escravos dos sentimentos, não somos escravos dos nossos desejos. Eles não nos governam, nós governamos os nossos desejos, a gente pode controlá-los. E assim a gente se humaniza. A abstinência, o jejum, esses exercícios, eles não nos desumanizam, eles nos humanizam porque fazem com que a gente compreenda os compromissos que a vida exige para nós, né? A vida tem compromissos, tem exigências, então não é simplesmente viver como se não existisse nada ao meu redor. E assim a gente conclui o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo. Fique com a gente, até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Comércio e o pequeno produtor, o futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. Quer segurança na hora de comprar um imóvel? A Imofar tem mais de 40 anos de tradição. Tranquilidade total na hora de comprar? Isso você tem com a Imofar. Ligue 2109-5900 ou acesse imofar.com.br. De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa, direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio.
Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook e canal do YouTube da TV Serra Farroupilha, ou conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia, alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. SEAR Aparelhos Auditivos, porque a sua audição merece o melhor cuidado. Ligue 54 99974 1957 e agende a sua avaliação. Na Clínica SEAR, acreditamos que ouvir bem é viver melhor. Rua Pinheiro Machado, 183A, Centro de Farroupilha. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé desse domingo, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM e também pelas redes sociais. Nós estamos falando sobre Quaresma, tempo de conversão. E quem está conosco como convidado deste programa, Padre Oscar Roberto Quemelo Francischelli. Padre Oscar, quais são as características do tempo da Quaresma na liturgia? O que se faz de diferente na liturgia? Sim, a liturgia, ela acompanha também os aspectos característicos da espiritualidade da Quaresma, né? Nós iniciamos o tempo da Quaresma na quarta-feira de cinzas, né? Então, é a celebração de abertura do tempo quaresmal. As cinzas também têm a sua simbologia. Lembram para nós da nossa passagem por esse mundo, de o quanto somos pó, do quanto nossa vida é cheia de mortalidade, de fragilidade, de transitoriedade. E tanto que na imposição das cinzas a gente tem duas frases, duas orações que a gente pode dizer: ou convertei-vos e crede no Evangelho, que marca muito o tempo da Quaresma, né? A conversão a Jesus e ao seu Evangelho. Ou uma outra frase: lembra-te de que és pó, do pó viemos e ao pó voltaremos. Quer dizer, são também uma oração que nos lembra a nossa mortalidade, a nossa pequenez, que nos chama para sermos humildes, para a gente cuidar também com todos os apelos que o consumismo, que a vida nos oferece, nós lembrarmos da nossa humildade. Então, é a celebração de abertura da Quaresma.
Na liturgia, nós usamos os paramentos de cor roxa, né? As pessoas que frequentam a igreja vão ver que às vezes estamos de verde, com os paramentos do padre verde, às vezes é branco, né? E na quaresma é o roxo, basicamente é o roxo, que nos lembra também o caráter penitencial, né? O caráter de conversão, de nós nos prostrarmos diante de Deus e reconhecer nossas fragilidades. Nós, nesse tempo, não cantamos nem rezamos o hino do Glória. A decoração da igreja também, ela é muito mais sóbria, né? Então, o cuidado com flores, com decorações. Então, a igreja acompanha o espaço litúrgico da igreja, também acompanha a meditação pessoal, a questão da volta à realidade interior da nossa vida. O espaço litúrgico demonstra também a espiritualidade e o convite aos fiéis de serem também mais moderados, de ter uma penitência mais intensa nesse tempo da quaresma. Então, tudo fala a mesma linguagem, né? Os textos bíblicos, o ambiente da igreja, a espiritualidade, o pedido de intensificação das orações, da caridade, das práticas, né, de nossa oração. Então, é uma linguagem que perpassa todos os ambientes, né? Nós temos também as próprias leituras bíblicas. Quem diz que missa é sempre igual, eu convido para que você preste um pouquinho mais atenção nas orações e nos textos bíblicos, porque eles basicamente vão mostrando a caminhada e o anúncio de Jesus, que ele caminha em direção à sua morte, né? A gente tem no primeiro domingo da quaresma Jesus que vence as tentações. Ele é tentado a desistir do seu projeto, né? O diabo quer que ele saia da sua ideia, do seu propósito de entrega de vida por nós. Depois nós temos agora o final de semana, o segundo é sobre a transfiguração de Jesus. Então Jesus que chama 3 apóstolos e com ele se transfigura, ou seja, para tirar o medo da cruz, para encorajar, para dar esperança. E assim os próprios domingos, a própria liturgia vai acompanhando também, né, toda a vida de Jesus, que passa pelos 40 dias de tentação no deserto. O povo de Israel no Antigo Testamento também, os seus 40 dias de caminhada da escravidão do Egito para a terra prometida, sua purificação, sua vida. Então, a liturgia e as passagens bíblicas também vão mostrando os caminhos de purificação do povo. Jesus que passa pelo deserto e pelas tentações e vence as tentações. Muitos textos bíblicos mostram Jesus que caminha e se entrega por amor, se entrega na cruz, anuncia várias vezes que vai passar pela cruz, prepara os seus discípulos e vai nos ensinando. Quem quer ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga, né? Jesus vai à frente e a espiritualidade, as liturgias, os textos bíblicos vão mostrando isso para nós e a gente, seguindo Jesus também, fazendo o mesmo exemplo. Olha, gente, para quem, né, pensa que o padre estar com os paramentos roxos no tempo da quaresma aqui na nossa região é por causa da safra da uva, não é por causa disso, mas é algo que nos conduz, nos faz esta ligação com o tempo que depois nós vamos celebrar aqueles dias muito intensos, né, desde o Domingo de Ramos, depois o Tríduo Pascal com o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. E aqui eu faço a citação do prefácio da quaresma, que está no missal, né, aquela invocação que é feita antes do canto do santo, né, antes do momento da consagração. Prefácio da Quaresma 1 vai dizer o seguinte:
Todos os anos concedeis a vossos fiéis a graça de se prepararem para celebrar os sacramentos pascais, na alegria de um coração purificado, para que, dedicando-se mais intensamente à oração e às obras de caridade, e celebrando os mistérios pelos quais renasceram, alcancem a plenitude da filiação divina. Padre Oscar, como é que a gente pode, em casa, né? A gente, na nossa casa, na nossa família, como é que a gente pode traduzir um pouco da liturgia do tempo quaresmal na vida cotidiana, sobretudo nas famílias, né? O Papa Francisco tem trazido muito a sua preocupação com a transmissão da fé, como nós estamos transmitindo a fé às novas gerações, né? Então, como é que a gente pode traduzir o que se fala na liturgia e o que se vive na liturgia na igreja, no prédio igreja, com aquilo que a gente vive lá em casa, com os filhos, com os netos, com a família? Sim, vale lembrar também, né, que o tempo da quaresma, ele tem um caráter batismal também, né? No início da igreja, aqueles que não tinham recebido o batismo, que damos o nome de catecúmenos, bem isso nos primeiros séculos da igreja, eles tinham no tempo da quaresma uma preparação mais intensa para que na vigília pascal recebessem os sacramentos da iniciação cristã. Então a quaresma, ela tem esse lado muito forte, que não é só a penitência, mas é também um caráter batismal. Com tudo isso, acho que a inspiração para as famílias é nós resgatarmos também o valor do nosso batismo, da vocação universal à santidade, quer dizer, as famílias se preocuparem também com o seu caminho de espiritualidade, o seu caminho de santificação. Acho que a gente vive num momento de muito barulho e muita dependência justamente das tecnologias, dos aparelhos de tecnologia. Nós temos uma dificuldade muito grande de silenciar e de ficar em silêncio, né? Então eu vejo que justamente os ensinamentos da igreja que nos alertam e são para todos nós, né? Para todos nós temos essas questões para nós pensar na nossa vida. A gente é muito dependente dos aparelhos de tecnologia, nós somos muito dependentes do barulho, da distração. Parece que ficar em silêncio nos assusta. E a gente, às vezes, um pouco foge também, né, do silêncio para não pensar em questões mais essenciais. O silêncio grita. O silêncio, ele está sendo mais importante do que nunca. Então, acho que as famílias em casa, um pouco fazer esse propósito, né? É evidente que nem todo mundo aceita e muita gente acha que isso tudo é coisa do passado, mas a quaresma sempre volta e ela é muito atual. Das pessoas poderem se reunir para fazer uma oração juntas, né? A Via Sacra também é uma oração, é uma forma de rezar que nos lembra os passos de Jesus, né? Desde a sua entrega até a sua morte, até a sepultura. Nós nos identificarmos com essa caminhada também de Jesus, que não é um sofrimento pelo sofrimento, não é simplesmente sofrer, é colocar sentido e significado nessa entrega. Então as famílias podem dar-se conta de toda essa dinâmica social, de toda essa dinâmica da comunicação moderna, ter um momento de desligar os aparelhos, poder fazer uma oração juntos, né? Poder participar e voltar a participar da Santa Missa. A confissão também é um convite que se faz para as pessoas, né? A gente, durante o tempo da quaresma e advento também, todas as paróquias, em algum momento desses 2 tempos litúrgicos em especial, oferecem, né, um dia pelo menos para ter confissões na sua igreja. Então a pessoa poder buscar a confissão. Também às vezes leituras espirituais, a oração mais intensa. Então são práticas, são exercícios, né, que
às vezes parecem ser muito difíceis, porque a gente só escuta que as pessoas não têm tempo, né? E tem que estar sempre produzindo. Olha, se as pessoas puderem começar a fazer essa entrega, né? Mesmo com dificuldades, mesmo com distrações, poderem começar pequenos exercícios, né? A santificação e a vida de oração, para quem olha para os grandes místicos da igreja, parece uma coisa tão distante. Eu nunca vou atingir aquele grau de concentração dos grandes santos e místicos. Mas mesmo eles não começaram naquele nível. A gente começa, às vezes, com pequenas práticas e depois vai conseguindo, né, aprimoramento, aprofundamento. Se as famílias, tanto a nível pessoal, também vida familiar, pudessem começar com pequenos gestos, com pequenas renúncias, tenho certeza que depois vai pegando gosto, vai se tornando uma prática também de oração, e eu penso que vai fazer muito bem para a pessoa, para a vida familiar, poder também centrar-se mais para o trabalho, para a vida social. Sem dúvida, é uma grande riqueza espiritual. Padre Oscar, estava recordando agora quando tu falavas dos santos, né? De uma das catequeses do Papa Francisco no mês de janeiro, quando ele falava sobre as tentações. Ele dizia, né, que tire as tentações, ele recordava, melhor dizendo, o Santo Antão, o pai dos monges, que vai dizer o seguinte: tire as tentações e ninguém será salvo, né? Então, todo é um processo também de mortificação, de podermos dar um sentido para aquilo que se renuncia ou para aquele propósito que a gente vai fazendo. E aqui a pergunta, né? Quais são os tipos de conversão que são necessários ou que são nos propostos nesse tempo da Quaresma, e o que é de fato se converter, né? Quais os tipos de conversão e o que é se converter? Sim, claro, as tentações, primeiro dizer que não é Deus quem faz uma armadilha para a pessoa cair e se afastar de Deus, né? A tentação, ela não tem esse sentido de uma armadilha de Deus, né? A tentação, ela é justamente uma oportunidade que a pessoa tem de firmar-se nas suas escolhas por Deus, né? Nós nos fortificarmos, a gente criar resistência contra aquilo que é a ameaça de nos afastar de Deus. A tentação maior de todas, eu acho que a principal preocupação nossa é nós não nos apartarmos de Deus e nós não acharmos que seremos mais felizes sem Deus do que com Deus. Me parece que a tentação maior de todas, né, e a mais perigosa, um pouco é aquilo que eu compreendo, não são só nossos erros e pecados cotidianos, mas é de achar que nós não precisamos do perdão e não precisamos de Deus. Mesmo que a gente erre, se a gente tem essa consciência de que nós caminhamos e nos aproximamos de Deus, a gente sempre pode buscar o perdão, né? Agora, se a gente se afasta radicalmente de Deus, a gente deixa de confiar no seu perdão e passamos a confiar simplesmente em nossas forças. A conversão maior, então, eu penso que é justamente voltar o coração para Jesus, Filho de Deus, nosso Salvador, que nos ama, que nos aproxima de Deus Pai, na força do seu Espírito. Então, acho que a primeira, realmente a conversão maior é voltar o coração para Jesus. O encontro com Jesus é aquilo que vai norteando todo o restante da nossa vida. Então, a questão do pecado, do mal, de nós nos acharmos independentes e autônomos de Deus, que nós não dependeríamos de Deus para nada. Então, toda essa conversão do coração para nos aproximarmos de um Deus misericordioso, amoroso, que nos perdoa, que está caminhando conosco, que nos ama gratuitamente. E claro, as outras conversões são, né, os próprios pecados capitais, a gente que às vezes tem as nossas preguiças, nossos desentendimentos, nossas raivas, né, a inveja,
os ciúmes, a fofoca, da gente denegrir a imagem dos outros, né? A gente faz uma série de coisinhas, nossas omissões também. Vale lembrar que a gente pode também errar por nos omitirmos a fazer o bem. Então, penso que depois vem toda uma lista, né, que às vezes é tão grande, de onde nós podemos tropeçar, né? E converter-se é voltar o coração para a proximidade com Deus. Não porque a gente tenha méritos, mas porque a conversão, me parece, a conversão essencial é voltar o nosso coração para Deus, para os seus ensinamentos, para a sua prática de vida, e mesmo que a gente caia, tropece pelas estradas da vida, a gente pode, olha, Deus me aceita de volta, me aceita e me perdoa, e vai dizer, olha, perdoa e caminha para frente, bola para frente, né? E assim a gente vai concluindo o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo. Fique com a gente, até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. A Imofar carrega na bagagem mais de 48 anos de história. História essa que se solidificou através da constante realização dos sonhos dos seus clientes. A Imofar conta com uma equipe qualificada, pronta para oferecer um atendimento de excelência durante toda a jornada. Seja para comprar, vender ou investir, a Imofar é o elo perfeito entre o sonho e a realização. Confiança, agilidade nos processos e segurança é a nossa essência. Venha
nos visitar ou acesse nosso site e explore todas as oportunidades. Quando você usa um produto da Tramontina, você talvez nem perceba toda a história que está por trás dele. Uma história que começou no Brasil em 1911, quando Valentim e Elisa Tramontina abriram uma pequena ferraria na cidade de Carlos Barbosa, interior do Rio Grande do Sul. De lá para cá, a Tramontina cresceu como uma empresa genuinamente brasileira. Hoje, são fábricas espalhadas por diferentes regiões do Brasil. Elas produzem um diversificado portfólio de mais de 22 mil itens. E todos esses produtos são distribuídos por diferentes segmentos. Utilidades domésticas, como facas, panelas, talheres, porcelanas para a sua casa ou o seu negócio, uma linha completa para o seu churrasco. Ferramentas, que vão desde a jardinagem até os segmentos profissional, industrial e automotivo. Lar, com móveis e equipamentos para deixar a sua casa ou seu negócio prontos para fazer ainda mais bonito. E materiais elétricos, para todos os tipos de instalação e reforma. Todos esses produtos chegam ao dia a dia de milhões de consumidores graças ao trabalho de mais de 10 mil funcionários atuando em unidades de produção, lojas conceito, centros de distribuição, vendas online e escritórios de vendas. Pelo Brasil e no mundo. E tudo isso é construído no presente com os olhos no futuro. Como o Tramontina Transforma, uma iniciativa voltada para a preservação de florestas, reciclagem e uso consciente de água e energia, impactando de maneira positiva o meio ambiente e a vida de milhares de pessoas. E tudo isso vem de um propósito que norteia o trabalho da Tramontina todos os dias. Porque a Tramontina é feita de pessoas. Pessoas como você, que se identifica com os nossos valores e que também preza pelo prazer de fazer bem feito. Tramontina, o prazer de fazer bonito. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM, pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Nós estamos trazendo o tema Quaresma, Tempo de Conversão. Nosso convidado é o Padre Oscar Roberto Quemelo Francischelli. Nós estamos aqui conversando sobre Quaresma, Tempo de Conversão. Padre Oscar, no bloco anterior nós falávamos sobre os tipos de conversão, falávamos sobre darmos-nos conta
do que a gente está errando, de onde a gente tropeça, mas da importância de a conversão ser esta volta do olhar e do coração para Jesus. Qual a importância de nós termos uma fé consciente nesse processo, de não acharmos que o diabinho está nos esperando aí, a gente só pular fora para ele nos puxar a perna, mas que nós, claro, somos responsáveis pelos nossos atos. Primeiro, né, a gente só vai colher o que a gente planta, né? Nós somos responsáveis temos que ter noção do que o que plantamos vamos colher, temos que arcar com as consequências de tudo, mas que a gente não precisa viver de uma forma tão piedosa, mas de uma forma bem consciente a nossa fé. Uhum. Isso. Aquilo que nós chamamos de piedade popular, né? Claro, nesse tempo de Quaresma, a gente poder também perceber que não é simplesmente renúncias, lutas, mas assim, nós sermos solidários com Cristo na sua cruz, para depois sermos solidários, Ele conosco na sua glorificação. A Quaresma, ela não está isolada, e não é nesse sentido, mas ela nos aponta para a Páscoa de Jesus, né? Nos aponta para a ressurreição de Jesus. Por isso que a Quaresma, se ela ficar centrada só nela mesma, a gente vai ter muito... podemos correr o risco dos excessos da penitência, quase da flagelação, de que nós somos tão indignos e o nosso corpo é tão indigno que a gente tem que estar sempre lutando contra o nosso corpo e que tudo é pecado. Eu penso que esse pensamento também não nos ajuda a sermos bons cristãos. Quando tudo é pecado, quando a gente vive sempre com medo e a espreita de que toda hora podemos cair e que um Deus que está sempre olhando para nós com desconfiança e quase olhando assim, você caiu, né? Viu? Bem feito. Então, os exercícios, as abstinências, as renúncias, né? Tudo isso tem, sim, a sua importância para mostrar que nós temos uma liberdade interior de conduzir a nossa vida. Não somos escravos das coisas nem dos desejos, né? Isso é importante. Mas que nos aponta para algo maior, que é realmente a Páscoa de Jesus, que é nos acompanharmos e irmos para a ressurreição de Jesus, que também é a nossa ressurreição. O cristianismo se fundamenta na ressurreição de Jesus. Essa primeira consciência dos cristãos de que Jesus não é simplesmente um bom mestre, um bom pedagogo, não é simplesmente um líder, não é alguém que simplesmente disse palavras bonitas, mas Ele é o nosso Salvador. A salvação é dom de Deus para nós, não é a nossa conquista, não são nossos esforços que garantem a vida eterna. Ela é um presente que Deus nos concede para nós, né? E os nossos exercícios de renúncia é uma forma de também nós entrarmos numa salvação que nos é oferecida, que a gente aceita algo que nos é dado por Deus gratuitamente. Então, nós não nos salvamos porque praticamos a penitência e porque nós conquistamos a salvação. Ela é nos dada. Então, essa consciência do porquê fazemos a Quaresma, para mergulharmos nesse grande mistério de salvação de Deus por nós, que Jesus morre na cruz e ressuscita. Os cristãos, e aqui também os católicos que nos ouvem, a nossa fé é no ressuscitado, em Jesus, que é Deus, é o Filho de Deus, Ele é Deus também, ressuscitado. Essa é a nossa fé. Tantas outras crenças ensinam que Jesus não é Deus, é só uma criatura, né? Tantas teorias reencarnacionistas também não fazem parte do corpo doutrinário e corpo de fé do cristianismo. Então, são outras práticas religiosas, né? Que se respeita, que se dialoga, mas a gente está falando de catolicismo, esse é o centro.
às vezes também as pessoas ficam muito nos sinais externos, né? A quarta-feira de cinzas é muito interessante, que o pessoal fica às vezes muito nas cinzas, né? Que é importante, mas é um sinal, né? As práticas devocionais, elas têm que nos apontar para algo maior. Elas não são o centro, nem é a bênção, nem são as cinzas, não são as devoções em primeiro lugar. Tudo isso gira ao redor de um centro, e o centro sempre tem que ser Jesus ressuscitado, que nos acompanha, que nos salva, e todos os objetos, os símbolos, né, tudo está em função de algo maior. Se a gente fica no sinal, simplesmente, né, naquilo que a gente vai praticando, os exercícios, enfim, mas eles não são o centro, eles nos apontam para algo maior. Essa consciência do cristão, e, né, mais específico do cristão católico, a gente tem que ter muita clareza, né, em quem é a prioridade, quem é o centro da nossa fé. É Jesus, né? Mesmo os santos de devoção, eles também não são o centro. Eles nos apontam para uma fé que é uma fé pascal. Ótimo, Padre Oscar. E se a gente falar da Via Sacra, antes tu pontuasse a Via Sacra como esse momento também de piedade popular, né? Qual a importância, agora trazendo, né, o próprio da Via Sacra, de a gente rezar este momento? Talvez não precisamos, não tenhamos, né, vivemos a ditadura do tempo, né, não tem tempo para nada, mas talvez a gente não tenha tempo para ir numa igreja, numa sexta-feira, rezar a Via Sacra. Mas qual a importância de, às vezes, procurar a meditação da Via Sacra no Spotify, no YouTube, e a gente ir rezando também ao longo desse tempo da Quaresma? Talvez ela pode nos ajudar também nesse processo de conversão e de olhar para Jesus de um jeito diferente? Sim. É claro que nós temos, a gente pode falar em termos de Brasil, mas acho que em termos gerais, a Quaresma, ela nos chama muito mais a atenção e toca muito mais a sensibilidade das pessoas do que, por exemplo, depois do Tríduo Pascal, vem o chamado Tempo Pascal, que então nós recebemos os frutos do ressuscitado. O Tempo Pascal quase não é muito percebido, né? Agora, a Quaresma, na devoção, no imaginário religioso das pessoas, de fato chama muito a atenção. Quase que demais, né, em detrimento do Tempo Pascal, né, porque justamente nós nos identificamos muito com os sofrimentos de Jesus, né? A entrega, ver Jesus chagado, caído do peso da cruz, nós nos identificamos muito com esse estilo também de vida. A gente parece que vive muito mais o dia a dia do peso da cruz do que a alegria da ressurreição, que é o Tempo Pascal. A gente se percebe muito mais com o peso da cruz do que com a alegria da ressurreição. Então, a Quaresma, e particularmente os sofrimentos de Jesus, nos chamam a atenção porque nós nos identificamos muito com eles, né? Eu acho que... Eu aqui me recordo uma vez que eu fui ver aquele filme famoso do Mel Gibson sobre Jesus, né? A Paixão de Cristo, que realmente mostra e retrata muito a crueldade da flagelação de Jesus, né? E saindo do cinema, eu ouvi uma família atrás, assim, que a gente vai vendo as reações, né? E a família disse assim: puxa vida, Jesus sofreu tanto por nós e nós somos tão ingratos com ele, né? Jesus se entregou, sofreu por nós e a gente vive como se nada tivesse acontecido. Então são toques, né? E a Via Sacra é também uma forma de oração especial em que a gente percebe, bom, a entrega de Jesus por nós, né? Os seus sofrimentos, não o sofrimento por sofrimento apenas, mas o sofrimento em vista de um objetivo que é a nossa redenção, a nossa salvação. E a gente vai também se tocar
praticando e tendo esse despertar da sensibilidade de que Jesus sofreu tanto e também nos nossos sofrimentos Ele é solidário conosco também. A gente não só sofre por sofrer, né? Jesus é companheiro, é solidário conosco, e quando alguém é solidário conosco, o sofrimento já começa a diminuir. Quando a gente tem alguém que se aproxima de nós num momento de sofrimento, ou quando nós nos aproximamos de alguém que passa por um momento de sofrimento, ele já começa a ser aliviado. A solidariedade, a sensibilidade nas horas difíceis já são um alívio. E a Via Sacra, em particular, essa entrega de Jesus, que ali é o auge, né? Mas toda a vida de Jesus foi uma entrega constante. Ali, de fato, foi um momento doloroso, visível da sua entrega. E a gente pode despertar isso e nos sensibilizarmos, né? E claro, como você falou, a facilidade da comunicação hoje ela é muito grande e não faltam recursos, não faltam meios para você também acompanhar a Via Sacra, né? Você pode pegar um telefone e dali mesmo você pode fazer as orações. E livros e materiais impressos também que são oferecidos, há uma diversidade e opções assim, de fato, muito facilitadoras para a pessoa poder fazer a sua oração, né? Não é só folhear rápido a Via Sacra para vencer logo aquelas estações da Via Sacra, mas sim uma meditação também com tranquilidade, com calma, com a meditação, elas nos tocam, né? Nos sensibilizam bastante. Padre Oscar, nesse tempo da Quaresma, né, há 60 anos a Igreja do Brasil traz a campanha da fraternidade. Muita gente questiona por que tem que ser no tempo da Quaresma. Quaresma é tempo de jejum, de oração, de esmola, não tem que envolver coisas sociais. Muitos dizem que é comunista, marxista, tudo, né? Tudo que vem. Você faz a campanha contra a campanha. Mas esse ano, claro, muitas vezes aparecem temas polêmicos, né? E que a igreja nos convida a olhar, porque a gente às vezes também não pode ignorar o conflito. Como a nossa vida, como o padre trazia, que a vida é uma luta, nós também não podemos ignorar que às vezes nós precisamos fazer o conflito conosco mesmo e mesmo na sociedade, né, como um dever do cristão para não pecarmos por omissão. De que forma, Padre Oscar, a campanha da fraternidade pode nos ajudar nesse processo de conversão? Sim, sem dúvida a campanha da fraternidade passa também por questionamentos. É evidente, a campanha não é maior do que a Quaresma, né? Então, nesse sentido, a gente sempre reafirma a Quaresma e os exercícios, as práticas quaresmais, isso para a igreja, toda a igreja católica. Esse é o caminho, né? A campanha da fraternidade, que é muito específica do Brasil, ela traz sempre algum elemento de que nós podemos olhar com maior atenção, né? Justamente o que falamos, acho que no primeiro bloco, como a cultura muda, as questões mudam também. A campanha se atualiza e ela traz algum elemento de conversão e de pedido, né? Porque nossas relações humanas, elas estão bastante fragilizadas e o conflito entre nós também chama muito a atenção, né? Então, claro, cada ano tem uma temática e que ela não se opõe ao convite e ao chamado de conversão. Ela é um elemento que nos faz prestar atenção, né, na nossa vida. Porque a fé, ela não é intimista. A fé cristã, ela tem uma dimensão de relacionamento social. Então, isso é importante a gente dizer. Não é eu e Deus, eu e as minhas práticas. A fé tem uma dimensão de realidade de sociedade, de transformação,
né? É também uma conversão para vivermos socialmente melhores e com mais justiça. E a campanha da fraternidade quer também que os laços entre as pessoas de amizade possam ser restabelecidos, né? Porque a gente vive também uma fé que é uma fé de aproximação, uma fé de inclusão, uma fé de relações, né? Então a campanha da fraternidade chama atenção realmente para tantas relações quebradas que acontecem, não só agora, acontecem sempre, né? Sempre nós tivemos riscos de conflitos e de separações e de muros que são criados. E a campanha quer, como é próprio do cristianismo em si, que as divisões sejam superadas e as diferenças, porque cada um tem a sua opinião, cada um tem os seus posicionamentos, mas que a caridade e um projeto também de humanidade seja maior do que as diferenças. As nossas diferenças, as nossas particularidades, que se respeita muito, elas sejam com um propósito de que nós possamos caminhar como sociedade para algo melhor. A gente não quer a uniformização, né, no sentido de que todo mundo tem que pensar igual, né? Não é isso. Mas são as diferenças que colocadas não como o centro, mas como o centro é a caridade, né? O centro é o amor. Que as diferenças possam contribuir para que no debate da sociedade a gente possa melhorar de vida, todos nós, né? Termos mais justiça. As relações humanas tão fragilizadas por tantas outras questões, você vê que a gente não tem mais tempo para as pessoas. Me parece que a gente também, nós temos relações muito marcadas pelo interesse. A gente procura, às vezes, as pessoas porque tem algum interesse, algum ganho. Então, amizades e momentos gratuitos entre nós parece que estão cada vez mais raros, porque sempre temos que fazer alguma coisa, procurar as pessoas por algum interesse. Há um consumo muito grande nas relações interpessoais. E é também uma forma de a gente procurar, quem sabe a gente possa viver um pouco mais gratuitamente entre nós. A alegria e o simples fato de estarmos juntos, sem ter que produzir, sem ter que ter alguma coisa de interesse, simplesmente a alegria e um pouco o bem-estar de estarmos convivendo juntos. É também um ponto que a gente pode pensar, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Muito obrigado, Padre Oscar, pela presença, por essa conversa. Eu, nos últimos tempos, tenho procurado não dizer que estamos num bate-papo, nem num debate, nem num painel. Estamos numa conversa. Por quê? Porque estamos num tempo do sínodo, e o sínodo nos convida à conversa no Espírito, né? Esta conversa, este diálogo, né? Então eu te agradeço pela tua presença. Nós vamos concluindo o programa Razões da Fé deste domingo e nós desejamos a você um ótimo domingo, uma abençoada quaresma e que nós possamos nos encontrar no próximo final de semana e ainda mais caminharmos serenamente para celebrar a ressurreição do Senhor. Até lá, fiquem bem. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.